essa bênção da parte de Deus. Eu quero, em primeiro lugar, agradecer a oportunidade que a mim me foi concedida da parte da apóstola, do grupo Triunfo Day. Eu sei que já foi orado, mas eu vou também orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio que me é concedido neste momento. Dá-me um abraço de perdão. Obrigado, Pai, por esse momento, poder compartilhar a Tua palavra. Obrigado porque o Senhor, essa semente, Pai, ela não vai voltar vazia. O Senhor vai nos preparar nesse tempo para ser empreendedor do reino, Senhor. Obrigado, Jesus, pela Tua ciência, pela Tua matemática, Senhor. Obrigado por ser aquele que é nossa contabilidade espiritual do reino. Nesse momento, meu Pai, me escondo de trás do Teu Espírito, que Tu fale através de mim, meu Pai. O Senhor sabe que não é fácil estar na frente das câmeras, não é o que eu gosto, não é o que estou acostumada a fazer, mas eu espero que, antes que eu me apresente o Teu Espírito Santo, Senhor, que Tu fale através de mim, que Tu me use, Pai, para benefício do Teu reino, Pai. Obrigado, Senhor, por cada irmão, por cada vida aqui, por cada pastor, cada missionário, cada diácono, diaconisa, o Bispo Agostinho, por cada um dos Teus servos, Pai, que está conectado e vai se conectar nesta live. Em nome de Jesus, o homem pode dar um diagnóstico, Senhor, mas a resposta certa vem de Ti, meu Pai. Eles dizem que aqui tem alerta laranja, amarelo, sei o que seja, Senhor, mas nós confiamos, Senhor, no Teu sinal, que não falha, Pai, conosco. Então, em nome de Jesus, eu te peço a Tua soberania nesta manhã, usa nossas vidas, prepara nosso ouvido espiritual, para que o Senhor fale conosco, Senhor. Não se trata de Fran, se trata do Teu Espírito, Senhor, falando através de cada um de nós. Então, em nome de Jesus, receba a nossa palavra, receba nosso coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Senhor, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Apóstolo, eu vou brigar bastante aqui com a câmera, porque não tem. Primeiro que eu estou tentando segurar a tablet com a mão e não é. Nunca foi o meu forte as câmeras, sempre atrás dos bastidores, escondida, né? Então agora estar aqui na frente é uma coisa bastante, para mim, muita alegria misturada com nervosismo, mas amém. Vou falar sobre saúde financeira. Há muito para falar sobre saúde financeira, principalmente nós que vivemos neste mundo, abordamos tudo isso, escutamos globalmente, mas nós como servos de Deus, a gente vai para o outro lado, né? Porque se for para falar a temática de empresa, essas outras coisas assim, já seria bastante do tema. Eu prefiro falar, né? Eu creio que disto se trata, da saúde financeira no reino, não, porque nós, como servos de Deus, estamos bastante envolvidos com o que é a globalização, o mundo. Se você não está bem envolvido numa empresa multinacional, internacional, se você não está bem estruturado, não tiver uma formação, você perde para as pessoas ímpias. Mas nós, como servos de Deus, não temos nenhum temor, nenhum medo, porque sabemos que Deus está no comando, no controle da nossa vida, e Ele é quem define todas as coisas para nós. Então, eu separei alguns versículos e eu gostaria de compartilhar com cada um. Vamos fazer um pouquinho dinâmico e possa me ajudar, até mesmo pelo sinal, se caso se corta. Que eu venho trabalhando assim, resumo um pouquinho isso, eu trabalho com muitas pessoas que têm muito dinheiro. E as coisas principais que eu percebo que falta neles não é o dinheiro, é o Espírito Santo para guiar eles. E eu vejo assim, há muitos empresários muito exitosos, com muitos valores econômicos, e vocês dizem assim, eu mesmo entro com eles nas empresas deles, e eu digo, Jesus, se isso aqui fosse para o Senhor, como seria? E eu me causa graça sozinha, porque eu chego a entrar dentro das empresas desses meus patrões, de muitos valores aquisitivos, de muito dinheiro, mas falta neles a paz que eles não conseguem ter para dormir.
Então, assim, nós somos privilegiados de ter o maior empresário dos empresários nas nossas vidas, que se chama Jesus Cristo de Nazaré, o Espírito Santo, nosso Pai Celestial. Ele guia a nós a toda a verdade. Você está com um problema financeiro, ele vem e dá uma resposta para a gente, na palavra dele. E o ímpio, ele está sempre buscando refúgio, buscando como ele sair dessa dívida. Aí ele vai fazer empréstimo, ele vai pedir para o familiar que tem mais dinheiro, alguma coisa ele vai fazer. Mas nós temos um recurso. O nosso maior recurso se chama o Espírito Santo. Então, com ele, a gente não tem nenhum tipo de dificuldade. Então, eu acredito que eu quero falar disso, dessa saúde financeira sobrenatural, que às vezes nós, como servos de Deus, perdemos essa essência de viver no sobrenatural do nosso Pai Celestial. Então, assim, um valente que queira abrir em Salmo 24, versículo 1. Outro valente aqui, que abre em Mateus 25, 14 e 30. Se eu estiver indo muito ligeiro, me ajudem, por favor. Outro valente que possa abrir em Provérbios 22, versículo 7. E outro, Mateus 25, 23. Não sei se eu já disse, por aí posso estar nervosa e passar a repetir 2 vezes. Então, até aí, por enquanto, já está. Aquele que quiser, que abriu, que se sentiu cômodo, isso aqui é para uma dinâmica para todos. Vocês estão me ajudando, vocês já estão acostumados com isso, eu não estou. Então, me ajudem. O que abriu em Salmo 24, versículo 1, pode ler, por favor. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Então, está dizendo como Deus, como dono de tudo, né? E o Senhor dele, né? Do Senhor é a terra e tudo que nele há, tudo que nele existe. Então, eu venho de uma dinâmica campesina, venho de uma família muito simples, que trabalhava na roça, no arado, brabo. Então, com eles, eu aprendi que nós, quando chegava nessas terras para plantar, a gente tem todo um trabalho grosseiro, que é arrancar, cortar, queimar, limpar para poder ela jogar semente. E depois de tudo isso que já está cortado, queimado, destruído tudo isso, porque a gente acaba o homem destruindo a natureza porque você tem que plantar e comer, né? Então depois a gente cerca, planta, quando a semente começa a brotar, a gente tem outro trabalho de voltar a arrancar a erva daninha, arrancar tudo aquilo que geralmente vai sufocar a semente. Então o que a gente faz? Limpa esse lugar, porque ela já cresceu e depois agora vem dar o fruto. E daí a gente vai começar a colher esse fruto. Então, como disse a apóstola, né? Aí como leu a palavra, Deus, né? Deus é dono de toda a terra. Então a gente chegava, arrancava, limpava, plantava e daí tinha frutos. Às vezes o fruto, dependendo da colheita, dependendo da chuva, dependendo, porque se era muita chuva, a gente perdia. E se era pouca chuva, a gente perdia. Então, assim, dependíamos de ter o Espírito Santo de Deus sempre para estar um equilíbrio no nosso meio da nossa produção. Então, o segundo seria Mateus 24, 14 e 30. Não sei quem abriu. Sim, Mateus 24, perdão, Mateus 25, perdão. Mateus 25, 14 e 30. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os seus bens. 14, agora 30. E o servo inútil lançai-o fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dente. É isso mesmo? É isso mesmo. Então, aqui está falando sobre a administração da parábola, né? De ser fiel, né? O nosso talento, porque Deus às vezes ele nos dá um talento para a gente, mas é o que a gente faz? A gente não usa, não utiliza esse talento que Deus nos deu, o dom que Deus nos tem dado, né? E às vezes também acabamos ficando na ruína também. Por quê?
Porque às vezes Deus, ele quer que a gente... Porque eu acredito que todos nós nascemos com um dom. Só que depois a gente vai estudando, a gente se converte e Deus vai desenvolvendo talento, mais outros dons em cada um de nós. Aí um específico, no meu caso, dentro do que a minha área específica, a minha área é comida. Mas eu descobri que caminhando com Jesus, eu descobri outras coisas que Deus me deu especialidade para outras áreas. Inclusive aqui, agora essa semana, começando aqui na Espanha, eu nunca tinha pego uma agulha para fazer um crochê na minha vida, mas aí para você se sociabilizar com as pessoas do povo, para você conhecer as pessoas, você tem que se meter em alguns assuntos que eles fazem. Então a menina me convidou para mim fazer crochê. Eu disse, olha, eu não sei fazer crochê não, nunca fiz isso na minha vida. Eu sei mexer com uma faca, cortar uma cebola, fazer uma comida, mas crochê não. Ela riu. Ela disse, vamos ver. Então, para você entrar, e eram mais ou menos mais 10 mulheres, porque você tem que alcançar um público, né? Então, assim são as empresas do mundo. As empresas, elas têm que ver aonde é que mais funciona. E nós, no reino de Deus, também temos que alcançar um público para o reino. Criança, adolescente, jovem, adulto, matrimônio, tudo. Então, nós não podemos ficar só parada em uma coisa, né? Então, o que eu fiz? E aí a professora veio e disse, você já tinha pego alguma agulha alguma vez para fazer crochê? Eu digo, não. Ela disse, então tá bom. Eu vou ensinar você a fazer primeiro a cadenita. E da cadenita, depois te vou ensinar a ser ponto alto e ponto não sei o que sub, que marrom. Meu Deus, você tá falando grego, a mulher. Eu digo, tá bom, vamos fazer. E afinal, e graças a Deus, porque Deus que é dono da ciência, é dono da sabedoria, da inteligência, da capacidade, eu não tenho medo de desafio. Então eu digo, Senhor, isso aqui... Eu comecei a rir, porque eu digo, isso aqui é para louco. Minha mãe mexe com roupa, faz roupa para mim. Eu não sei nem pregar um botão, de vergonhamente dizendo isso, né? Eu não sei pregar um botão, nem acho que nem colocar linha, se duvidar. Mas a minha mãe faz uma roupa para mim. E eu comecei a escutar, prestar atenção no que a professora estava ensinando, consegui fazer, avancei. Depois eu mando uma fotinho para você, meu primeiro dia de crochê. Então, acabando que comecei a falar com as mulheradas aí, depois saiu o tema da comida. O tema da comida, eu vou dar um tachê de comida brasileira. Porque na terça-feira eu vou assistir um curso deles e eles me pediram que eu dê um do Brasil. Então, essa é a forma de você entrar no evangelho sem que você seja tão, né, crucificada e tão mal interpretada dentro de um lugar que eles não querem falar de Deus. Então, você tem que buscar as coisas que te acercam a Ele. Então, é isso. Então, o dom, os talentos que Deus nos deu, a gente não pode desperdiçar. É o que estava falando, a gente está aqui, sermos administrador fiel daquilo que Deus nos dá. Eu sei cozinhar, então eu vou ser fiel naquilo que eu sei fazer. Eu sei costurar, eu vou ser fiel naquilo que eu sei fazer. Qual é o dom que a gente tem, que é prioridade? Eu sei pregar, então eu vou me especializar, vou buscar profundamente para pregar, porque eu sei que quando qualquer coisa que está escondido vai sair à luz e vai confessar Cristo, porque eu sou uma pessoa que Deus me pôs ali para pregar até no meio do nada, no meio de um deserto. Vai sair gente e vai dizer, eu quero confessar Cristo. Entendeu? Então, porque esse é um dom que Deus deu para a gente. Então, aí depois, o Provérbios 22, versículo 7. Qual vou eu aqui? Vamos lá. 22:7. O rico domina sobre o pobre, e quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Amém? Misericórdia. Então, tá todo o tempo nós estamos dizendo, porque o rico domina, o rico domina. Eu estava vendo que a gente tem pouco tempo para as coisas. Eu estava vendo, né, quando a professora estava dando a classe para mim, mas a irmã Irene, domingo, ela disse, Fran, tem duas coisas para você, se você pode. Eu digo, meu Deus, saúde financeira e sobre a saúde. Eu digo, Jesus, as duas coisas me servem, mas eu vou para a financeira. Agora eu vou falar sobre esse tema. Eu digo, o que tu quer que eu fale? Porque, na verdade, eu nunca falei nem na frente de uma câmera, nem nada. Mas eu pensava assim comigo, né? Eu digo, Jesus, só o Senhor para fazer coisa que eu nunca há imaginado. Então, assim, os ricos, eles que eu entendo assim, a gente fica pensando, né? A gente trabalha para eles, a gente, cada vez mais, eles vão ficando mais ricos, e a gente cada vez, como diz a música, vamos ficando mais pobre, né? Então, a gente cada vez... Porque nós, como servo de Deus, eu aprendi que é como a arca de Abededom. Aonde você entra, você faz a diferença.
porque a unção do Espírito Santo está sobre a tua vida. Então, quando tu entra dentro de uma empresa, essa empresa ela começa a frutificar, só que o dono da empresa, os olhos dele, ele não consegue ver que através de quando você entrou dentro desse lugar, as coisas começaram a suceder. Eu não sei com vocês, mas comigo eu estou acostumada a entrar em empresa falida, lugares falidos, restaurante falido, e Deus me leva temporariamente só para mim ver, observar, orar, e quando levanta um acampamento eu vou embora de novo, assim que o Senhor tem feito comigo dentro desse tempo, caminhando com Jesus. Então, assim, aí quando o rico começa a nos oprimir, porque você tem que ter hora para entrar, hora para sair, tudo para ele, nunca para você, tudo só para ele. Ah, não, quanto mais você faz, mais eu quero. Quanto mais você trabalha, mais eu quero. Ah, porque isso aqui, ele sabe que você dá lucro para ele. Por isso é que ele quer que você fique mais tempo dentro do lugar. Mas também te paga pouco por aquilo. E você perde a essência de dizer, Senhor, tu me colocou dentro desta empresa e tu vai mover todas as situações espirituais que estão aqui dentro, que está me oprimindo. Porque nós, como servos de Deus, estamos trabalhando na época dos escravos. E eu não sou escrava. Nós não somos mais escravos. Nós somos servos de Deus, ungido, redimido, para marcar a diferença. Onde a gente entra, a luz, as trevas, ela tem que recuar, porque a luz entrou nesse lugar. Amém. Então, eu acredito que quando nós estamos assim, e o rico nos oprime, e nós vamos pedir, a gente quer sempre alcançar uma coisa melhor. Eu quero um carro porque minha vizinha comprou um carro do ano, ela nem tinha dinheiro, mas ela comprou um carro do bom, porque eu que trabalho não compro. Então, eu vou pedir emprestado e vou comprar. Não, eu não quero, não posso. Deixa ela comprar o carro dela, eu vou seguir com a minha até quando o Senhor realmente me dá a provisão de eu comprar, porque eu vou ficar pedindo emprestado, e o que vai acontecer comigo? Eu vou ficar na mão do agiota, eu vou ficar na mão da pessoa, vou ficar oprimido ali, não vou ter noite de descanso. Aí até o que eu tenho eu vou vender para eu poder pagar a dívida que eu fiquei. Então nós somos servos de Deus, nós temos uma essência na mão. A gente tem a matemática, isso, entendeu? O Espírito Santo, eu vou ter o banco aberto para nós. É confiar nele. Então depois vem Mateus 25, versículo 23. E todavia, né, faz parte dos talentos, né? Vou de novo, pode ser? Vamos lá. Mateus 25, versículo 23. O Senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. Amém. 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 Então o Senhor está nos chamando de quê? Que somos fiel, né? Seja, né? Para que nós, aquilo que a gente tem, seja fiel no pouco e sobre o muito que ponderei. Então, às vezes, muitas das vezes acontece da gente também, com um caso como o nosso dízimo, nossas ofertas. Aí, mas, Fran, você vai falar sobre isso? Sim, porque é a palavra que fala para a gente, na verdade, né? Então, quando a gente tem muito, quando a gente tem pouco, a gente não dá. E quando a gente tem muito, tão pouco, a gente vai conseguir dar. Porque se você não consegue ser fiel nesse pouquinho, você vai conseguir ser fiel no muito, não vai conseguir. Então, o que Deus está nos ensinando nesse momento também é sobre ter a confiança e ter esse gozo no coração de que quando 50-50, se eu conseguir, eu profissionalmente, eu estou estudando, eu estou me capacitando, eu estou me formando. Eu sempre disse para Deus uma coisa assim, ó. Quando eu estava fazendo o curso de cozinha, tá aí a pastora Maris, que sabe que eu trabalhei com ela um bom tempo. Maris foi canal de bênção na minha vida, sempre foi, sempre será. Ela, a apóstola Mara, também muito daí um dia, capaz que eu contarei meu testemunho, como foi que a apóstola Mara me encontrou e como foi que a Maris também me encontrou, né? Então, assim, é muito louco tudo isso, porque eu morava aí no Morumbi, perto de Maris, aí dentro de um bairro chamado Paraisópolis, que agora já é uma comunidade, antes era uma favela perdida, porque eu fui morar com uma menina aí. Mas eu já servia a Deus numa igreja, e
E Mari estava recém começando a ir aí nessa igreja. Ela ia numa outra que era perto do portal. Então, daí a apóstola estava na Suíça e eu estava na Argentina. Com esses empresários que eu estou falando para vocês. Essa gente cheia de dinheiro. Ó. Esse patrão meu tem casa aqui na Espanha, ele tem casa na Argentina, casa no Brasil, casa na Bolívia, por tudo enquanto é lugar. Mas ele não tinha a essência, que era a palavra de Deus. Então, eu peguei, ela foi aí no Brasil me buscar, eu fui, bacana. Mas quando eu voltei para lá, eu voltei totalmente destruída para ir para o Brasil, porque ela disse para mim que ela ia me deixar eu ir para a igreja. E olha, eu falo uma coisa para vocês, não tem coisa que mais me deixa eu doente, é me proibir de eu ir para a casa do Senhor. Eu escutava esses dias aí o filho de Maria de Carmen, ela dizendo que o filho dela foi doente para a igreja. Eu cansei de ir doente para a igreja, entendeu? Porque eu gostava, foi uma coisa que eu fiz com Deus, quando eu aceitei Jesus, não tem quem possa me tirar desse foco. E aí eu voltei destruída da Argentina, triste, porque ela não deixava ir para a igreja, porque como eles são muito ricos, eu viajava com eles, eu era cozinheira particular dos filhos. Eles chegavam num hotel 5 estrelas, eles contratavam essas cozinhas, esses quartos com cozinha, e compravam as coisas e eu preparava dentro do próprio hotel para os filhos. Entendeu? Para vocês verem que esse era o luxo que eu vivia junto com ele. Pude viver tudo isso. Eu não tenho, mas eu vivi com os ímpios, entendeu? Então, assim, envolvi totalmente defasada e fui brigar com Deus. Digo, Deus, por que tu me tirou daqui do Brasil para me levar para esse país, para onde ninguém, isso, aquilo, outro e tal. Aí, de repente, a apóstola Maria chama Maris, a pastora Maris, e disse, Mira, eu queria que você encontrasse uma moça chamada Fran, igual que a minha Fran. É o mesmo nome da minha Fran, entendeu? Também, e deu data tudo, Deus mostrou para a apóstola, ela tem, agora eu estou com isso aqui meio, era tudo liso, lambido, né? Ela está com um cabelo assim, ó, bem pranchadinho, assim, lisinho, assim, aqui na nuca, moreninha, tá naquela igreja, lá ninguém nem liga para ela, ninguém olha para ela, ela não tá, ninguém sabe, ela sei que ela tá na cozinha. Você vai me buscar ela e fala que Deus mandou falar para ela que Deus existe, porque eu tinha dito, Deus, se tu existe de verdade, fala com qualquer um no fundo da terra, não sei aonde. Eu comecei, tu vai buscar não sei aonde, mas fala comigo que tu tá nesse negócio comigo, porque senão eu nunca mais eu não vou mais seguir o Senhor, porque eu tô muito injuriado. Aí a apóstola pegou e falou para Maris, busca essa moça aqui para mim, urgente, preciso falar com ela. Aí Maris saiu perguntando, quem é? Vocês conhecem a Fran aqui? Vocês conhecem? Aí a apóstola, ela disse, Mara, eu não encontrei. A apóstola disse, olha, ela é de 1976, que o Senhor me disse, e ela é Fran dos Santos. Aí Maris perguntava e ninguém sabia nem quem era Fran dos Santos, nem que era porque eu estava na cozinha da igreja e ninguém aparecia. E depois a Patrícia, que alguém conhece, disse para Maris encontrou isso, você conhece alguma moça chamada Fran dos Santos? Aí ela disse, sim, ela está na cozinha. E eu ficava de porta fechada, porque eu fazia o buffet da igreja, mas eu fechava a porta, não ficava para que ninguém me via aí. E eu fazia tudo para ajudar a igreja. Então Maris disse, apóstolo, Maris, eu encontrei a Fran. Ela disse, chama ela aí para mim que eu quero falar com ela agora. Então a Maris disse assim, você é a Fran do Santo? Eu fiquei assim assombrada. E ela disse, eu disse sim. Ela disse, você sabe quem sou eu? Eu disse não. Aí a apóstola disse, aproveita e pede para ela orar por você, porque ela tem que fazer uma oração com você e depois você passa para mim. Aí a Maris disse, você vem comigo aqui. Você pode orar comigo? Eu digo, posso, no cenáculo de oração. Aí a gente foi no cenáculo de oração. Aí quando chegamos lá, comecei a orar com a Maris. Aí a Mari disse, Deus disse que você vai vir trabalhar comigo. Aí eu olhei para ela e eu disse, com você? Ela disse, é. O Espírito Santo de Deus me disse que você vinha comigo. Eu tenho 2 filhos gêmeos e eu preciso que o Senhor mandou eu dizer para você que você vinha trabalhar comigo. Mas eu também tenho uma pessoa que está na Suíça, você não conhece, eu estou por ordem dessa pessoa que você tem que falar com ela. A pastora Mari pega o telefone, chama a apóstola Mari e diz, olha, aqui estou com a Fran. E eu digo para vocês, eu estava tão arrebentada por dentro que foi incrível o que passou. Porque eu tinha todo esse luxo com meus patrões. Eu só viajava com documento aqui. Eu viajava da Argentina para Bolívia, de Bolívia para o Brasil, 3 vezes, 4 vezes no ano. Entendeu?
Eu fazia essas coisas assim. E eu não tinha dinheiro, mas meus patrões pagavam para mim ir e voltar. Então, eu injuriada só porque a mulher não me deixava eu ir para a igreja. Entendeu? Eu queria ir para a igreja, ela ficava, acho que, com medo de eu desaparecer e não voltar mais, porque eu tinha um caráter muito forte para. Eu digo, se eu desapareço, eu não volto mais. Então, a apóstola Mari disse, ela disse, aqui, Fran, tá, aqui está a Mara. Ela quer falar com você. Quando a apóstola disse assim, Fran, querida, eu fiquei muda. Perdi totalmente. Parece que era como que Deus havia tronado através da apóstola Mari dentro de mim e tudo que estava arrebentado começou. Sabe quando dá aqueles curto-circuito e começa a aprender tudo? E ela disse, Fran, querida, sou eu. Mara, você não me conhece. Eu fiquei muda, comecei a chorar. E a Mari estava do meu lado e começou a dizer assim, olha, você hoje, disse a apóstola Mara desse jeito, hoje de manhã você estava desafiando o nosso Deus. Sim ou não? E eu, que a voz quase não saía, eu digo, sim. Hoje você estava na sua casa dizendo para Deus se existia alguém, servo de Deus de verdade, que ele usasse para falar contigo, para confirmar determinada situação. Sim ou não? Eu disse, sim, apóstolo. E já fazia com a apóstola, que eu já não falava, acho que fazia bastante tempo que nós tínhamos perdido o contato, se eu não me engano, acho que mais de 7 anos por aí. Não, que nada, não havia nem conhecido, aí não conhecia a senhora. Foi depois que eu estou começando com outra coisa. Esse daí ainda não conhecia, apóstolo. Depois que sim. E aí foi quando eu comecei a entender o que Deus queria de mim. E ela disse assim, olha, querida, Deus te dá uma ordem. Você viu que você está com a Maristela aí? A Maristela já te disse que você vai trabalhar com ela? Eu disse, sim, chorando. Sim, apóstolo. Ela disse, pois você vai com ela, querida. E nesse mesmo momento, Maris passou, eu levei algumas coisas e fui para a casa de Maris. Aí fomos, com Ana Maria e Ricardo, tinha 5 anos. Então, daí, acho que eu fiquei mais ou menos 5 anos com a Maris. Aí foi começar nossas aventuras, entre eu, Maris e a apóstola, entendeu? Com toda a nossa parte. E era sonho atrás de sonho que eu tinha, revelação, a Maris também, com visão, coisas que passavam na vida dela. Ela, Fran, você sentiu isso? Aí, quando a Maris disse assim, eu vou só fazer uma coisa com você, Fran. Aí ela disse, vem aqui no quarto dos meus filhos, porque eu só faço o que meus filhos... Assim, eu só faço de acordo com os meus filhos, porque os meus filhos são de Deus. Aí eu, tá bom. Então, nesse momento, ela veio assim para Ricardo e disse, Ricardo, eu trouxe essa moça para trabalhar com a gente. A Ricardo olhou para mim, eu lembro como se fosse hoje. Ele olhou para mim, olhou para Maris e disse assim, deixa, mãe, porque ela é de Deus. E Maris olhou para mim e olhou para ele e disse, Fran, se meu filho olhar e disser que não é de Deus, pode escrever. E aí eu fiquei 5 anos com a Maris, nesse trabalhar. Aí foi que a apóstola disse, eu estou voltando da Suíça e eu preciso fazer um trabalho de libertação com você que o Senhor mandou eu fazer. Porque você foi para a Argentina, que arrebentaram lá, mas você vai voltar de novo para lá. Digo, eu não vou voltar nunca, imagina. Ela, você vai voltar, querida, porque o Senhor vai trabalhar e você vai voltar de cabeça erguida, porque é um novo tempo e Deus vai trabalhar com você lá. E foi assim que eu voltei para a Argentina. De volta pela segunda volta, e daí não perdi mais o contato com a apóstola, que é o que eu estava confundindo. Então, muitas coisas foram acontecendo. O que eu quero dizer? O que tem a ver com a saúde financeira? Isso tem a ver com saúde financeira. Por quê? Porque, assim, todas essas viagens que eu fui fazendo, eu nunca paguei. As pessoas que pagavam para mim. Meus patrões, os empresários, a gente. Então, assim, eu digo assim, Deus, eu vou falar de saúde financeira quando eu não tenho nada. Eu morro de rir sozinha, porque na minha casa, os meus irmãos todos têm suas prosperidade, porque eu saí muito nova, porque isso também é outro assunto para depois. Como eu que ajudava a minha mãe, porque somos 8 irmãos, eu sou a mais velha, saí para trabalhar, mataram meu pai. Então daí foi onde a apóstola foi fazendo todo esse trabalho comigo, por causa do meu pai, que eu tinha, sabe assim, nunca havia enterrado o meu pai. Para mim, ele estava vivo comigo sempre, aonde eu viajava, aonde eu ia. E ela disse, aqui você tem que fazer um trabalho profundo. E foram 8 meses de trabalho de libertação. E a apóstola Maria disse assim, Fran, e ainda não terminou, querida. Isso é um processo, mas já está bem melhor para você voltar para a Argentina. E eu me lembro,
e ela disse assim, ó, aqui eu vou te entregar minha Bíblia de missionária para você. E eu vou dar... E tirou o manto, tirou, no caso, o blazer dela, disse assim, isso aqui se chama a capa de Eliseu sobre a tua vida, para você dar fruto na Argentina. E foi graças a Deus, e dou graças à apóstola Maris, que também estiveram aí sempre presente comigo, na Argentina, onde eu estava vendo, porque assim, a gente teve dinheiro para levar todo mundo para ver, todos os trabalhos que Deus me fez eu passar, todos estão dando fruto, todos estão dando fruto. Eu acredito que você, assim, ó, contar quantos real, quantos dólares, quantos euros, eu não tenho para contar para vocês. Mas eu posso contar para vocês a obra que Deus tem feito na minha vida e tem me deixado e tem dado fruto. E essas pessoas têm muitas almas por onde eu tenho passado. Então, assim, eu agradeço a Deus esse privilégio, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Eu sei que é pouco tempo, mas, assim, eu falo muito também. Mas eu quero dizer para vocês que tem muita coisa para ser falado. Aqui na Espanha eu voltei pela segunda vez. Fui domingo, eu contei para a apóstola Mari. Voltei ali domingo na igreja que eu estava, que é um centro de reabilitação de drogadas. As meninas, quando me viram, não puderam acreditar. Estavam impactadas quando me viram, porque não pensava que eu voltava alguma outra vez. Mas está dando fruto. Menina que eu cheguei, só fiquei 15 dias com elas. E ela hoje está a melhor já é líder lá dentro. Então, assim, eu agradeço a Deus por tudo que Deus dá, porque disse que não é ouro, não é prata, né, que Pedro dizia, mas é a presença de Deus aonde a gente vai. Amém? Então, assim, isso é um pouco do que eu posso falar. Eu sei que tem muita coisa para ser falada, muito, muito mais, e muito. Mas Deus é Deus que faz. Deus é Deus que faz. Tá aqui na Espanha, eu vim nas asas do Espírito. Eu tampouco paguei nem a primeira viagem, nem a segunda. Foi o Senhor quem proveu para mim. Então, falar de finança para mim é como diz em Isaías 55, quando ele me disse para mim, ir de comprar sem dinheiro. Quantas das vezes a gente gasta nossos recursos? Quantas vezes a gente gasta nosso dinheiro naquilo que não é pão, naquilo que não satisfaz? E depois a gente fica em dívida. Mas Deus não chamou o servo de Deus para ser endividado. Deus chamou nós para ser honrado, abençoado, próspero, para abençoar outros também, e não para pedir emprestado. E se nós estamos vivendo vida de miséria, vida de escassez, de pobreza, de tudo o que seja, eu posso dizer para vocês, eu sou rica porque o meu pai, ele é rico. Entendeu? Ele é rico. Não tem casa. Eu tenho casa, porque aonde eu vou não me falta teto. Aonde eu vou não me falta um carro para mim entrar, para mim sair. Então, assim, não tenho o meu próprio. E no total, eu não vou levar isso daqui. Eu não vou levar. Então, eu agradeço a Deus isso, porque eu sei que eu tenho viajado em coisas de primeira classe, de segunda classe, e quem faz isso? Deus, meu dinheiro não daria para me fazer, porque eu não tenho, mas o meu pai faz isso. Então, eu quero deixar para vocês, se vocês estão passando alguma dificuldade, confia em Deus, aquele Deus que prometeu, é fiel para terminar, para completar a obra dele. Ele é que nos veste, ele é que nos calça, ele é que nos alimenta. Você pensa e ele já está dando. Você pensa e ele já está vestindo. Você pensa e você já está fazendo. Porque quando você está conectada com o Espírito Santo, isso é viver no sobrenatural de Deus. É confiar. Quando você chega lá no banco, está lá o dinheiro no banco. Meu Deus, quem depositou esse dinheiro? O Espírito Santo. Ele que é dono de tudo, ele que faz as coisas. Amém? Então é isso, apóstola. Eu não sei, por aí tem falado muito, saído do foco, mas esse é um pouco o que Deus tem posto. Você pode concluir. Faltou Provérbios 22:7. Vamos lá, de Provérbios. 23. 22:7. Já leram? Provérbios. É verdade, apóstolo. Perdão. Provérbios, quem? Um valente. Alguém para ler 22:7, gente? 22:7, Jesus já Eu? já Ok. leu. Então é Mateus 25:23, não é isso? Para finalizar? Foi os textos que você deu. Não sei pode ser que a mim me estava faltando Filipenses 4,19, pode ser? Amém. Porque esse... Okay. Filipenses 4,19. Creio que é isso. Porque eu já me leu doce. Pode ser que seja Filipenses 4,19. Tô no jeito aqui. Vamos de novo? Vai, meu irmão. Vai na fé.
O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Aleluia. Amém? Então é isso aí. Filipenses 4,19, esse é o meu versículo, eu posso dizer, favorito e preferido, porque eu vivi experiência com esse capítulo 4,19, porque eu estava guardando um dinheiro. E tinha uma missionária que estava pregando e o Espírito Santo disse, sabe aquele dinheiro que você está guardando para mandar para sua casa? Você pega esse dinheiro lá, que era, no caso, na época, era R$200. E você pega esse dinheiro e você põe no envelope e entrega para essa missionária, porque ela precisa completar algumas coisas e ela precisa desse valor que você tem. E eu disse, meu Deus, é o único dinheiro que eu tenho, que eu estou juntando para mandar para minha casa. O senhor quer que eu dê? Ele disse, vai lá no teu guarda-roupa 3 vezes. Claro, a primeira vez que eu escutei o som da voz de Deus no meu ouvido, patente. Vai no teu quarto, pega esse valor, põe no envelope e entrega na mão da missionária que estava pregando. A moça veio para o meu lado e disse assim, ó, vai e faça o que Deus mandou você fazer. Eu olhei para ela e disse, como é que ela sabe? Ela disse, você vai e faz o que o Espírito Santo de Deus mandou fazer. Porque o Espírito Santo mandou eu vir dizer para você, que era para você ir lá fazer o que ele mandou você fazer. Aí eu fui na casa, busquei o dinheiro, coloquei no envelope. E quando eu cheguei perto da missionária, a missionária disse, obrigado, querida, por ser obediente ao Espírito Santo. Porque mientras eu estava pregando, o Espírito Santo disse que ele já tinha entrado com providência. E que ele já tinha separado uma pessoa que ia me dar um envelope. E esse envelope é você? Digo, então eu entreguei para ela. Quando eu entreguei, ela olhou para mim e disse assim, e o Senhor mandou uma palavra para você. E essa palavra é para toda a tua vida. Guarda ela no teu coração. E em todas as circunstâncias da tua vida, você vai sempre ler esse versículo. E naquele dia eu memorizei ele. Ela disse, olha, o meu Deus, ela disse, suprirá todas as tuas necessidades por esta oferta que tu me abençoou. O meu Deus, segundo a sua riqueza, haverá de suprir todas as tuas necessidades em glória. Não te vai faltar nunca nada. Então eu guardei, então eu entendi que isso aqui foi quando Deus falou comigo para me fazer uma boa ação para alguém, daquilo que eu tinha, porque às vezes Deus vai pedir aquilo último que a gente tem, e a gente, como a oferta da viúva, a última moeda que a viúva tinha, coitada, né? Então, assim, muitas das vezes Deus vai pedir para nós coisa que vai custar muito para a gente. Para Abraão, ele pediu Isaac. Ele pediu um filho. Então, eu não sei o que Deus está pedindo para você aqui. Eu não sei o que Deus vai pedir para você. Mas eu quero dizer para você que Deus, segundo a sua riqueza, ele há de haverá de suprir todas as nossas necessidades nesse grupo Triunfo Day, em nome de Jesus. E eu creio que a glória da segunda casa ela é maior do que a primeira. Se você está vivendo momentos difíceis, momentos de escassez, o nosso Deus, assim como ele fez cair maná no deserto, assim como ele fez que encontrasse uma moeda na boca do peixe para pagar os impostos, então ele vai fazer a mesma coisa com você. Eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas eu creio num Deus que ele é capaz de mover terra, céu e mar em favor daquele filho que ele ama. Então, em nome de Jesus, neste momento, Senhor, eu finalizo. Senhor amado, até aqui eu cheguei, Pai, com a Tua palavra. Eu quero, nesse momento, liberar sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos. E eu quero agradecer, Senhor, pelo alimento, pelo pão de cada dia que o Senhor nos sustém. E neste momento, Espírito Santo, eu entrego, Senhor, esta live. Obrigado, Deus, porque até a chuva parou aqui. Eu quero agradecer, Espírito Santo, porque Tu é que comanda, Tu é que tem o domínio e o poder nas mãos. E em nome de Jesus, ó Deus, todo devorador, cortador, mingrador, destruidor das finanças do Teu servo, aqui agora, em nome de Jesus, seja lançado por terra. Em nome de Cristo Jesus, eu declaro sobre eles a Tua palavra. Solto sobre este grupo e sobre sua família. Todo o opróbrio, toda a miséria, toda a escassez agora, seja removida agora, Senhor, da saúde financeira, do bolso do Teu servo, esse gafanhoto, cortador, mingrador, destruidor, Senhor amado, que vem devorando tudo dentro da casa. Mas neste momento agora, a partir da Tua palavra, essa palavra que ela é viva e ela é eficaz. E ela é mais cortante que a espada de dobre filo. E eu creio no Teu poder. Senhor, acenda, Senhor, e descenda da Tua glória sobre o Teu servo nesta manhã. Obrigado por esse amanhecer com Jesus. Pai, quantas vezes Tu me fez eu encontrar dinheiro na rua? Valores que eu necessitava.
Senhor, quantas vezes tu fez eu viajar para lugares que as pessoas necessitavam? Quantas vezes o Senhor me ha vestido coisas que eu nunca pude comprar? Então, Senhor, esse mesmo Deus que eu sirvo, Senhor, eu imparto sobre minhas irmãs, esse mesmo Deus que abençoa, que prospera, ó Deus amado, que multiplica, é o Deus da multiplicação, eu solto sobre a vida dos meus irmãos aqui agora. E todo espírito de enfermidade dentro da casa que toca teu filho, teu servo viver e gastar um dinheiro, um recurso que não existe, Pai, porque o inimigo ele é tão sujo, ele não dá enfermidade barata para nós. Ele dá as enfermidades mais caras. E para nós poder duvidar do Espírito Santo e dizer, Deus, e agora como é que eu faço? De onde eu vou tirar esse dinheiro para pagar essa dívida? Mas o Senhor é um Deus que faz. Tu é especialista em ordenar o que está desordenado. Tu ordenou ali no princípio. Ali, Senhor, quando disse que tudo estava um caos, tu ordenou. No primeiro, no segundo, no terceiro, Senhor, no sétimo descansou. Então aqui eu quero deixar, Senhor, tudo aquilo que tu colocou no meu coração, os testemunhos, a tua palavra. Eu agradeço, eu sei que eu não estou capacitada como meus irmãos estão aqui para uma live, mas Senhor, tudo aqui eu deixo nas tuas mãos. Pai, põe brilho aonde precisa colocar. Corta onde tu precisa cortar. Põe essência onde necessita pôr essência. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço isso. E que o Senhor, as pessoas que vão escutar nossos testemunhos, escutar nossas lives, vão escutar, ó Deus, a palavra que sai da nossa boca, não seja, Senhor, de nós mesmos, mas seja do Senhor. Põe essência, põe condimento espiritual aí, Senhor. Põe, Senhor amado, a tua unção, Pai, que as pessoas quando escutam, dizem isso aqui, tem algo para mim. Então, em nome de Jesus, eu te louvo, eu te agradeço e obrigado pela oportunidade, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém.